Os hubs de casa inteligente são um dos aspectos mais confusos na construção de uma casa inteligente e, no entanto, podem ser a chave para o sucesso. Eles são frequentemente o cérebro de uma casa inteligente, mas geralmente são uma pequena caixa misteriosa. O vídeo de hoje é destinado como um guia completo para entender o que é um hub de casa inteligente, o que ele faz, quando usar as melhores maneiras ou práticas com um hub. E, no final do vídeo, darei detalhes sobre alguns dos hubs mais populares, disponíveis para que você possa escolher um ou alguns para colocar em sua casa. Olá, automatizadores! Obrigado por sintonizar novamente. Eu sou o Brian do Automate Your Life, e se você é novo aqui e se sentir um pouco confuso durante o vídeo de hoje, é claro que você pode fazer perguntas nos comentários, mas você deve saber que eu também fiz um vídeo chamado Como Construir uma Casa Inteligente. 101, que é mais um guia para começar a construir uma casa inteligente. Então, se você precisa começar do zero, verifique os links na descrição abaixo para isso. Este vídeo é longo, mas você pode pausá-lo e retomar de onde parou a qualquer momento. Eu também adicionei códigos de tempo abaixo para ajudá-lo a pular e obter as informações de que precisa. Mas vamos começar com o que é um hub de casa inteligente. A definição de um hub de casa inteligente mudou significativamente nos últimos anos e continuará a mudar. Então, vou dar-lhe uma definição muito básica e depois vamos aprofundar no que é um hub hoje em dia. A definição básica de um hub de casa inteligente é o cérebro da sua casa inteligente. É um controlador com capacidade de processamento e alguma memória que se conecta a muitos produtos de casa inteligente. Ele permite que você crie e execute automações e fornece uma plataforma ou software para outras funcionalidades que ajudam a organizar, manter e construir uma casa inteligente. A maioria dos hubs de casa inteligente que usamos são dispositivos físicos que parecem pequenas caixas brancas ou pretas. Eles serão localizados em algum lugar da sua casa e se conectarão à rede da sua casa através de Wi-Fi ou Ethernet. Para se conectar a outros produtos inteligentes, é provável que eles também tenham rádios para outras tecnologias sem fio que os produtos de casa inteligente usam. Essas tecnologias sem fio são Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Thread, LoRa e Bluetooth. Além disso, alguns hubs contêm tecnologias como receptores ou emissores de infravermelho, ou até mesmo alguns que emitem outras frequências de rádio. Hoje, um hub de casa inteligente pode vir na forma daquela pequena caixa branca ou preta. Pode ser tão pequeno que é difícil de compreender. Pode ficar dentro de uma câmera, como estas de um carro, e pode ser parte de um alto-falante inteligente como os da Amazon ou Google ou Apple, e pode até ser um pedaço de software que poderia rodar no seu telefone como um aplicativo ou em um servidor web em algum outro lugar do mundo, como é o caso do If This Then That. Para entender completamente por que usamos hubs, precisamos entender o que eles podem fazer e como contribuem para uma casa inteligente em geral. O fato é, uma casa inteligente só funciona bem se todos os nossos dispositivos puderem se comunicar entre si. Os dispositivos precisam ser capazes de trocar sinais para fazer o que queremos que acontecer. Nossa definição de um hub de casa inteligente identificou duas características principais importantes para esse objetivo. A primeira é que os hubs precisam ser capazes de se comunicar com muitos produtos de casa inteligente. Existem muitas maneiras diferentes para esses produtos fazerem isso, e eu acabei de nomear as tecnologias que foram desenvolvidas para auxiliar nisso. Cada tecnologia tem seus benefícios e suas desvantagens, mas vamos dizer que temos uma lâmpada inteligente e vamos supor que este produto diz na caixa que requer um hub de casa inteligente. O que isso significa para a sua casa inteligente é que a lâmpada inteligente por si só não pode se comunicar com os outros dispositivos em sua casa, sem que esse hub de casa inteligente faça a comunicação por eles. É como um tradutor. Você conecta essa lâmpada inteligente diretamente ao seu hub de casa inteligente. Na maioria dos casos, você faz isso com um aplicativo. Então, o hub de casa inteligente tem recursos mais poderosos e mais maneiras de se comunicar com o resto da sua casa inteligente. Ele se torna o portal de entrada e saída para a sua lâmpada inteligente para o resto da sua casa. Como sabemos que o seu hub de casa inteligente se conectará através de Wi-Fi ou Ethernet à rede da sua casa, facilitamos um passo para que tudo o mais na sua casa se comunique com essa lâmpada.
Agora, há mais nisso, mas o Hub agora pode passar os sinais que a sua lâmpada inteligente precisa receber ou enviar conforme necessário. Esses sinais que estão sendo enviados são um estado da lâmpada inteligente, o que significaria que está relatando coisas como se está ligada ou desligada, o brilho e talvez a cor ou a temperatura da cor. Os sinais que chegam podem ser comandos de outros hubs, aplicativos e mais. Isso nos leva à segunda característica que compõe a definição de um hub de casa inteligente. Isso significa que podemos criar e executar automações com o hub. Dessa forma, você economiza tempo, dinheiro e cria conveniência e segurança na sua vida. Então é realmente onde a borracha encontra a estrada. Vou pegar algo do nosso vídeo anterior sobre como construir uma casa inteligente sem onde expliquei a anatomia de uma automação. Em resumo, uma automação inclui pelo menos um gatilho ou condição que inicia a automação, e pelo menos uma ação que é executada. Os dispositivos de gatilho e ação não têm a inteligência necessária para criar, executar e gerenciar esse processo de automação. Em vez disso, essa capacidade intelectual se encontra no Hub. Então, quando voltamos ao nosso exemplo da lâmpada inteligente, precisamos de um gatilho ou uma razão para querermos que essa lâmpada inteligente se acenda. Digamos que queremos que a lâmpada inteligente se acenda toda vez que entramos em uma sala, então também temos que conectar um sensor de movimento ao nosso hub de casa inteligente. Uma vez que tenhamos feito isso, o hub de casa inteligente pode se comunicar com a lâmpada e o sensor de movimento. E quando o sensor de movimento detecta movimento, ele envia um sinal para o hub que então usa para decidir ligar a lâmpada inteligente. Alguns hubs darão a você opções para várias condições, e alguns hubs darão a você várias ações. Cada hub terá diferentes opções para quais podem ser essas condições e ações, e existem outras diferenças que explicarei à medida que avançamos no vídeo. Agora você sabe um pouco mais sobre o que um hub de casa inteligente faz com automações, mas um bom hub permite que você faça muito mais. Cenas são um recurso importante hoje, pois são uma maneira mais rápida de ligar ou configurar dispositivos inteligentes exatamente do jeito que você quer que eles sejam em uma determinada situação. Um ótimo exemplo disso é quando você desce para assistir a um filme na sua sala de cinema, provavelmente deseja configurar uma cena de visualização que pode diminuir as luzes, ligar a iluminação de fundo atrás de uma TV, ligar um sistema AV, um stick de streaming inteligente e, como as salas de cinema podem ficar um pouco quentes, você pode ligar um ventilador ou ajustar o termostato da sua casa para uma temperatura mais baixa. Existem vários tipos de coisas que você pode fazer com um hub de casa inteligente em uma cena, mas isso nos leva a outro recurso que é mais importante, ou pelo menos do meu ponto de vista, mas você não encontrará em todos os hubs de casa inteligente. Esses são chamados de modos e você pode ligá-los ou desligá-los com base na atividade que está fazendo ou na situação em que sua casa se encontra. Então, esse modo pode ser usado como uma condição para qualquer outra automação em execução. Então, quando pensamos naquela cena de assistir a um filme, podemos realmente melhorar isso ativando o modo de assistir filmes em nosso hub de casa inteligente. O que eu uso isso para é ignorar certas automações que eu não quero que sejam executadas quando o modo foi ativado. Um ótimo exemplo disso é se eu tenho um sensor de movimento na área que está controlando minhas luzes, então eu provavelmente não quero que isso seja ativado toda vez que alguém se move um pouco na sala enquanto estamos assistindo a um filme. Muito mais pode ser feito com hubs, mas creio que você já entendeu a ideia. Outra característica que pode existir em seus hubs de casa inteligente é uma opção para segurança residencial. Acredito que é essencial ter pelo menos um hub de casa inteligente em casa, pois ele oferece opções de automonitoramento para segurança residencial ou conexão com um serviço de monitoramento profissional mediante uma taxa. Os hubs de casa inteligente que fornecem isso geralmente se conectam bem a algumas câmeras de segurança inteligentes, bem como a outros dispositivos que podem proteger sua casa e notificar você quando um evento ocorrer. Muitos hubs e realmente os aplicativos aos quais eles estão conectados podem se conectar a outros serviços, e então esses serviços às vezes podem ser usados em automações que funcionam no hub. Um ótimo exemplo disso são os alto-falantes Amazon Echo que permitem o início de música ou rádio dentro de suas rotinas. Além disso, um pedido comum é anunciar algo por meio desses alto-falantes, que é um serviço vinculado ao assistente de voz.
Serviços como este levam à automação da vida tanto quanto à automação residencial. E acho que você vai descobrir que este é o futuro de muitos hubs ou aplicativos que se conectam com hubs. Os hubs e plataformas mais complexos têm opções para script de automações ou codificação. Isso pode te dar um nível incrível de controle para determinar quando e como uma automação é executada em sua casa. Mas isso obviamente exige um outro nível de habilidade em comparação a apenas criar automações em um aplicativo, e quando os hubs de casas inteligentes ficam realmente grandes e complexos, eles começam a se tornar um ecossistema próprio, meio que como uma loja de aplicativos. Os hubs e aplicativos maiores permitem que os desenvolvedores criem o que é chamado de habilidade, ação ou um aplicativo inteligente que pode ser instalado ou apenas habilitado dentro do aplicativo e então pode ser executado no hub. Isso pode tornar as funcionalidades do seu hub infinitas e baseadas no número de pessoas interessadas em desenvolver soluções para ele. Em muitos casos, as empresas criarão esses pequenos aplicativos ou pequenas soluções dentro do software do hub e os implantarão por conta própria. Mas você pode ter ambas as fontes de recursos. Provavelmente a maior questão que as pessoas têm sobre um hub de casa inteligente é se elas realmente deveriam adquirir um. A questão de quando usar um hub de casa inteligente versus quando não usar um hub de casa inteligente é bastante complexa, mas deixe-me tentar resumir isso em algumas razões a favor e contra ter um. Aqui está a lista de razões. Adicione sua razão nos comentários abaixo para que as pessoas possam lê-las. A maioria dos hubs de casa inteligente permite automações mais complexas que se aproximam da realidade da sua vida. Você ainda precisa comprar o hub certo para a sua situação, mas isso é uma grande vantagem em comparação com alguns dispositivos em um aplicativo. Colocar muitos dispositivos no sistema Wi-Fi da sua casa pode fazer com que toda a sua casa inteligente desmorone, não importa qual roteador ou sistema Wi-Fi em malha você tenha, eles atingirão um limite no número de dispositivos e começarão a perder conexões com seus equipamentos. E nesse sentido, existem muitas razões para usar as outras tecnologias sem fio que estão disponíveis nos hubs de casa inteligente. Uma das maiores razões é que elas são mais adequadas para certos tipos de dispositivos ou certas situações. Por exemplo, Zigbee, Z-Wave, Thread, LoRa e até mesmo Bluetooth de baixa energia, ou Bluetooth de baixa energia, são todas redes de baixo consumo de energia, então são melhores para dispositivos alimentados por bateria, como sensores. As frequências de portadora mais baixas, usadas em Z-Wave e LoRa, as tornam mais adequadas ao redor de superfícies reflexivas ou em áreas da sua casa onde o Wi-Fi luta para se manter confiável. Se você já tentou automatizar algo em torno de uma geladeira, sabe disso. Do lado de fora, o LoRa pode ir a 1/4 de milha e o Z-Wave e Thread podem percorrer em média 100 pés. Zigbee, Wi-Fi e Bluetooth geralmente carregam menos distância. E às vezes você está apenas procurando um produto que não existe a menos que você use um hub. Z-Wave e Zigbee têm longas histórias em casas inteligentes comparados a Wi-Fi e Bluetooth, então há opções extras. E quando você encontra um dispositivo específico que deseja usar, mas ele requer um hub, sim, você está preso. Um ótimo exemplo é quando você encontra algo único, como este acionador de botão inteligente da Switchbot. É um produto Bluetooth e requer o hub deles para ser controlado por voz ou através de automações. E talvez a maior razão seja que os hubs de casas inteligentes agregam tudo em sua casa, mas também agregam a indústria de casas inteligentes, pois os fornecedores não precisam produzir conectividade para centenas de milhares de produtos disponíveis hoje. Isso significa que mais empresas são capazes de produzir conexões para o seu hub, e muitas vezes significa que um hub se conectará com praticamente tudo o mais em sua casa, seja por uma conexão em nuvem ou uma conexão de rede local. E falando de conexões de rede local, definitivamente há uma porcentagem maior de automações e produtos que você poderá trazer para sua casa que funcionarão localmente com um hub, e portanto, eles não exigirão que a internet esteja disponível em sua casa. Cada hub tem suas particularidades quanto a isso, mas é uma tendência que observamos na indústria em direção à conectividade local. Assim, há várias razões para ter um hub de casa inteligente, mas também há motivos para não precisar de um. Acho que o maior é quando você está procurando apenas algumas funcionalidades. Por exemplo,
Você quer que as luzes se acendam em um determinado horário do dia ou quer uma campainha que o notifique quando alguém está na porta ou um pacote foi entregue? Esses casos de uso simples normalmente não precisam de um hub. Se você não será um usuário pesado de automações e deseja apenas adicionar alguns recursos interessantes que podem ser iniciados por voz ou por um aplicativo no celular, então não é necessário um hub. Muitas pessoas entram no espaço de casa inteligente adquirindo uma campainha de vídeo, um termostato inteligente ou uma fechadura de porta inteligente. A maioria deles é bastante abrangente em termos dos recursos que fornecem, e você geralmente não precisa de um hub com eles. Existem alguns recursos onde os hubs melhoram essas situações, mas para a maioria das pessoas elas estão apenas procurando notificações e controle de um aplicativo, ou no caso de um termostato inteligente, controle automático para reduzir a conta. Em geral, é bastante claro que os hubs de casa inteligente oferecem a chance de construir complexidade em suas automações e realmente permitem que você expanda a sua casa inteligente. Outras soluções que não incluem um hub vão limitar você de muitas maneiras. Com isso em mente, vamos ver como sua casa será organizada com um hub de casa inteligente e como ele traz essas camadas extras de recursos. Se você não organizar como sua casa inteligente funciona, então você acabará em um estado de caos ou simplesmente se sentirá menos satisfeito com o que fez e o que comprou. Então, com o tempo, eu construí uma hierarquia de recursos de casa inteligente, ou automações, e como eu organizo minha casa em torno deles. E aqui estão as 7 coisas que você deve incluir em sua hierarquia. Número 1, modos. Número 2, cenas. Número 3, automações ou rotinas. Quarto item, um painel de controle. Número 5, controle de voz. Número 6, botão, botões de pressão ou interruptores. E número 7, aplicativos. Agora pense em um modo como uma atividade que você está fazendo ou como um estado que você quer colocar a sua casa inteligente. Eu já te dei o exemplo de quando você pode ir para uma área de entretenimento para a noite de filme e você liga o modo TV Time que pode então ignorar certas automações, como ligar as luzes baseado no movimento na área. Mas outro modo é se você se ausentou de sua casa e quer notificações de segurança. Esses dois modos nunca coincidirão, ou pelo menos não deveriam, mas você pode ter uma oportunidade para 2 ou mais modos acontecerem ao mesmo tempo. A maioria dos hubs modernos não permite ativar 2 modos simultaneamente. Na realidade, muitos nem têm um recurso de modos e é preciso criá-lo. Isso sim é uma casa inteligente. 3 conceitos de nível 301, mas vou estabelecer uma base para você começar a considerar como fazer isso acontecer. Se o seu hub tem a funcionalidade de múltiplas condições dentro das automações, você pode fazer isso acontecer de uma maneira indireta. Vamos imaginar que temos uma automação que não queremos que seja executada quando nossa casa está no modo TV. Neste caso, vamos voltar à nossa simples automação de sensor de movimento que acende uma lâmpada no espaço quando um movimento é detectado. Se pudéssemos adicionar uma condição adicional que dissesse que a casa não está no modo de tempo de TV, então poderíamos impedir que isso fosse executado. Agora, se você considerar que pode dar qualquer nome a uma lâmpada ou a uma tomada inteligente, então não há razão para não usar uma lâmpada no seu porão como indicador de que o modo de tempo de TV está ativo. Você poderia decidir ligar ou desligar outras automações. Outra maneira de fazer isso é através de dispositivos virtuais, que alguns hubs permitem criar. Essa é uma maneira mais simples de fazer isso. Se você está familiarizado com programação, os dispositivos virtuais funcionam como uma variável que você pode programar através da sua casa inteligente. E finalmente, porque sei que muitas pessoas usam a Amazon e seu assistente de voz, eles realmente te dão algumas maneiras de estratificar suas automações. A primeira é o prazo sendo uma segunda condição, e a segunda é a capacidade de ativar e desativar automações. Este é um tópico complexo, mas espero que tenha dado uma ideia de como fazer isso em casa. A próxima camada de automação é uma cena. Agora, as cenas são usadas para ligar ou desligar vários dispositivos simultaneamente e podem ser configuradas para ter uma aparência ou sensação específica. É realmente apenas uma maneira de organizar sua casa em situações consistentes.
Um exemplo disso é quando você e seu cônjuge têm um escritório em casa. Vocês podem querer uma aparência, sensação e até equipamentos diferentes um do outro. Se cada um de vocês tiver uma cena criada que configura o espaço do jeito que você quer, então ativá-la dentro de outras automações ou através de modos tornará mais fácil organizar suas automações. Agora realmente não há razão para você não poder simplesmente colocar todas as diferentes ações que você quer que aconteçam em uma cena, em uma automação. Então cenas não são necessárias. Elas apenas ajudam as coisas a parecerem mais limpas e facilitam para você entender como e por que algo está acontecendo quando você precisa solucionar problemas no futuro. E isso me leva a rotinas ou automações, que é a próxima camada de como você constrói sua casa inteligente. Rotinas e automações como termo são realmente a mesma coisa. E o que está acontecendo é que um evento gatilho ou uma série de condições causaram uma ação ou uma série de ações a ocorrer. Em todos os casos, as ações ocorrerão em sequência, pois é assim que os computadores e o processamento operam atualmente. Portanto, a ordem de uma automação pode realmente importar para o que você experimenta. Isso acontece até mesmo quando parece estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. As opções que você terá para iniciar uma rotina ou automação são baseadas em uma série de fatores. Número 1, o hub que você possui. Número 2, o local onde você mora ou onde sua conta está baseada. Número 3, os dispositivos que você tem em sua casa, incluindo um dispositivo com opções diferentes de outro dispositivo do mesmo tipo, então esses dois sensores de movimento podem ter opções diferentes mesmo sendo realmente o mesmo dispositivo, os serviços e aplicativos, habilidades ou recursos que você habilitou em seu hub e os outros hubs ou sistemas que você conectou ao seu hub. Os mesmos fatores de fato determinam as ações disponíveis em suas automações. No entanto, você pode ter algumas condições adicionais ou maneiras adicionais de aumentar essas condições. Por exemplo, quando uso o Samsung SmartThings com uma lâmpada inteligente, posso verificar o nível de dimmer dessa lâmpada inteligente como parte das minhas condições. No entanto, o SmartThings nos dá a opção de dizer que é exatamente um certo percentual de brilho, ou podemos escolher igual ou acima de um certo percentual de brilho, ou igual ou abaixo de um certo percentual. No lado da ação, você também pode ter mais opções no seu hub. Você pode ter a opção de atrasar por alguns segundos ou até horas, ou pode ser capaz de desligar automaticamente um dispositivo depois que ele estiver ligado por um período de tempo determinado. Também existem ações do tipo alternar em certos hubs. Quando está ligado, ele desliga. Se está desligado, ele liga. Além disso, a maior diferença entre os hubs são os recursos obtidos do aplicativo do dispositivo inteligente original. Um ótimo exemplo disso vem da iluminação Govee. A iluminação deles é Bluetooth ou Wi-Fi, e quando é Wi-Fi, geralmente você pode conectá-la aos assistentes de voz da Amazon e do Google. Esses tipos de assistentes atuam como seu hub. Quando entramos em rotinas, o Govee com a Amazon tem muitos recursos. Enquanto quando você olha para as rotinas do Google, é muito mais difícil usar as cenas do Govee e, em alguns casos, você nem consegue fazer certos recursos acontecerem. Então, modos, cenas, rotinas e automações controlam sua casa de maneiras automáticas sobre as quais você realmente não precisa pensar. Isso é bom, mas o problema é: e se você quiser contornar essas maneiras automáticas como sua casa é controlada? É aqui que algumas formas mais instantâneas de controle se tornam úteis. Eles são o controle único, mas têm seus próprios motivos para existir. A próxima camada para organizar sua casa inteligente é um painel, e com alguns hubs, você terá um painel que realmente não pode personalizar. O melhor exemplo disso são as exibições inteligentes da Amazon ou Google, ou mesmo em um iPad ou iPhone com o app Casa da Apple. No entanto, os hubs mais complexos dão acesso a opções mais sofisticadas para criar um painel, e existem até ferramentas de criação de painel de terceiros que podem realmente ajudar você a levar seu painel para o próximo nível. Geralmente com essas ferramentas, você pode então colocá-las em qualquer tablet e depois colocá-las em sua casa para controle. Existem muitos vídeos disponíveis hoje que mostrarão como começar com isso, mas verdadeiramente, criar um painel de casa inteligente é um pouco uma forma de arte.
E tendo criado esses tipos de interfaces em instalações industriais, posso dizer que a maioria das ferramentas disponíveis hoje tornam os painéis de casa inteligente um método aceitável para controlar sua casa. Onde acho que eles falham é em quão complexos eles acabam em uma casa inteligente grande. Então é melhor fazer painéis que se encaixem em uma área específica de sua casa e depois colocar um tablet lá. O controle por voz será a próxima forma das pessoas controlarem suas casas inteligentes, uma camada abaixo dos painéis de automação residencial. A coisa boa sobre o controle de voz é que ele pode ignorar seus modos e automações e permitirá que você controle essas situações únicas. Também é bom porque você pode iniciar cenas, e quando você vincula um assistente de voz a outro hub de casa inteligente, o que você ganha é acesso para ligar e desligar esses modos se você organizou as coisas corretamente. A verdade é que os assistentes de voz também contêm rotinas ou opções de automação, mas geralmente são muito mais simples do que um hub de casa inteligente completo, e você pode acionar essas rotinas por voz. Outra coisa importante sobre os assistentes de voz é que seu hub de casa inteligente provavelmente será capaz de se integrar a eles, mas o que se deve ter em mente é que seu hub fornecerá informações ao assistente de voz e você não terá muitas informações retornando ao hub. O que quero dizer com isso é que os dispositivos que você integra ao seu hub aparecerão e poderão ser controlados no aplicativo do assistente de voz e, obviamente, serão capazes de funcionar por voz. O que você experimentará se integrar um produto diretamente com o assistente de voz é que ele não aparecerá na sua lista de dispositivos no seu hub. Existem soluções alternativas, como os interruptores virtuais ou dispositivos sobre os quais acabei de falar, que permitiriam controlar ambos para cima e para baixo, a partir do assistente de voz, mas isso precisa ser feito de maneira ponderada. Embora esses assistentes de voz sejam o aplicativo principal em sua casa, geralmente é possível encontrar formas de contorná-los. Por serem dispositivos mais simples, botões de pressão ou até mesmo interruptores são a próxima camada abaixo dos assistentes de voz. Isso não os torna menos úteis e, na verdade, eu acho que em muitos casos, estes podem ser alguns dos dispositivos mais úteis em uma casa inteligente. Eles são apenas mais simples. Existem botões e interruptores que oferecem muitas opções para integração com diferentes hubs e diferentes plataformas de casa inteligente, então eles podem fazer muito. O ótimo desses dispositivos é que eles podem ficar em qualquer lugar da sua casa. Brian e você são mágicos. Então eles podem ser qualquer coisa, desde uma realocação de um interruptor de luz ou uma duplicação de um interruptor de luz, até, no caso de algo como botões, iniciar várias rotinas, várias automações ou cenas em vários hubs. Isso significa que eles podem ser uma ótima maneira de iniciar qualquer coisa em sua casa inteligente, mas eles são esse dispositivo de interação física e, finalmente, os próprios aplicativos que os fornecedores criam ou que seu hub de casa inteligente possui, eles se tornam uma maneira de você controlar sua casa inteligente. Isso pode ser mais conveniente do que criar automações para botões de pressão, ou criar um painel de controle para casa inteligente, ou usar o assistente de voz. Mas geralmente você tem muito pouco controle sobre a maneira como um aplicativo é organizado, e então você tem que conviver com aquele telefone ou tablet por perto e depois encontrar o aplicativo. Eu acho que a melhor parte dos aplicativos são os widgets, que te dão um controle específico que você usa regularmente em sua casa. Ele te dá um pequeno botão na página inicial ou na tela do seu telefone que você pode simplesmente pressionar. A questão de se você pode ou não usar vários hubs é simples de responder, mas as implicações dessa resposta são complicadas. Então a resposta curta é sim. Você pode usar vários hubs e também pode usar vários alto-falantes inteligentes de várias empresas e pode colocá-los em toda a sua casa com diferentes tarefas ou diferentes partes da sua vida em mente. Agora vamos começar com por que você pode escolher ter vários hubs de casa inteligente. Há excelentes exemplos de hubs de casa inteligente que funcionam apenas com um subconjunto de tipos de dispositivos. O que eu quero dizer é que quando você olha para o sistema Lutron Caseta, ele é realmente sobre controlar luzes inteligentes e persianas na sua casa, mas não faz mais nada. Esses produtos requerem o Hub Lutron, e eles realmente usam uma frequência de portadora de 433 MHz para ir entre o hub e os produtos.
Isso significa que não há outro hub que você poderia usar para se conectar aos seus interruptores de luz e controladores de ventilador. Então você está preso. Existem muitos outros exemplos disso hoje, incluindo Aqara, Philips Hue, Tuya, Wyze, e tenho certeza de que estou esquecendo muitos outros. Estes são o que eu chamaria de hubs secundários que permitem que você automatize apenas com esses produtos. Todos eles têm alguma capacidade de criar automações em seu aplicativo, mas em geral, você só vai conseguir automatizar com os produtos que essa empresa produz dentro do seu aplicativo. Então, o que acontece nesses hubs geralmente fica em uma camada inferior ao seu hub principal ou ao seu principal aplicativo controlador. Basicamente, você acaba alimentando dispositivos e potencialmente algumas cenas para o seu aplicativo de hubs geral, e então você tem esse hub geral ou principal controlando tudo através de todas as suas funcionalidades. Agora, existem desvantagens em fazer isso, porque às vezes você perde recursos quando escolhe o hub principal errado, e um ótimo exemplo disso é que o SwitchBot não tem uma integração incrível com o SmartThings. Você não pode usar todos os recursos no aplicativo SmartThings que você pode no aplicativo SwitchBot. Então isso é novamente um ponto de parar e pesquisar como essa integração funciona e como ela funciona. A outra coisa a considerar quando você usa vários hubs de casa inteligente como este é que cada uma dessas integrações entre hubs tende a ser baseada na nuvem. Então, vamos voltar ao nosso exemplo do sensor de movimento e da lâmpada inteligente conectados ao nosso hub de casa inteligente. Vamos supor que nosso hub seja capaz de conectar o sensor de movimento ao hub diretamente e, neste caso, localmente. Isso significa que qualquer automação usando esse sensor de movimento seria rápida e muito confiável. Não precisaria da internet para relatar que detecta movimento. No exemplo anterior, mencionamos que a lâmpada também estava conectada ao hub. Se esse fosse o caso, toda a comunicação aconteceria entre a lâmpada e o hub, e o sensor de movimento e o hub. No entanto, vamos fingir por um momento que compramos uma lâmpada inteligente que não se conecta diretamente ao nosso hub existente. Agora, para que o sensor de movimento ligue a lâmpada, os dois hubs precisam se comunicar. Agora, existem algumas maneiras de isso acontecer e dependendo dos dois hubs sobre os quais estamos falando, isso pode funcionar de maneira diferente. O que quero dizer com isso é que a comunicação poderia ser em duas direções, o que significaria que o status do sensor de movimento e o status da lâmpada inteligente estariam disponíveis em ambos os hubs. A comunicação poderia ser em uma única direção, o que significaria que o status da lâmpada inteligente teria que ser enviado para nosso primeiro hub, mas que o status do sensor de movimento não estaria disponível em nosso segundo ou nosso hub mais novo. De qualquer forma, essa informação precisa ser passada e uma automação precisa ser criada em um dos hubs para garantir que a lâmpada inteligente se acenda quando o sensor de movimento detectar movimento. Infelizmente hoje, em muitos casos, os hubs não se comunicam diretamente entre si. Isso pode mudar no futuro, e acho que veremos isso acontecer. Mas muitas vezes o que acontece é que cada hub agrega seus dados e depois os envia para seus respectivos serviços de nuvem. Então, quando algo muda, isso é adicionado às informações no serviço de nuvem. Então, cada hub que foi autorizado a extrair dados desse serviço de nuvem verá essa mudança e então pode reagir. A outra coisa que precisa acontecer neste caso é que os serviços de nuvem precisam trocar a informação de que o Hub 1 quer que o Hub 2 mude o status da lâmpada inteligente. Então, o que acontece neste exemplo é que o sensor de movimento detecta movimento e então envia isso localmente para o primeiro hub. Isso é muito rápido. Esse hub reconhece que uma automação foi criada e que para que a automação funcione, eles têm que enviar o comando para o serviço de nuvem para o segundo hub. Esse envio do comando, obviamente, requer que a internet esteja disponível e esse sinal tem que viajar por alguma parte do mundo. Existem atrasos de tempo e perdas de confiabilidade com isso. Agora isso parece bem complicado, e será ainda mais engraçado para você. É que então o status da lâmpada inteligente é enviado de volta ao longo desse caminho através dos serviços de nuvem e para o seu primeiro hub de casa inteligente.
Isso é uma tonelada de comunicação e uma tonelada de distância que seus sinais podem percorrer, o que novamente introduz muito atraso de tempo e muitas perdas de confiabilidade. Não me entenda mal, existem outros métodos que sinais como este são passados entre dois hubs. Eu vi uma integração realmente boa entre Philips Hue com seu hub e outros hubs ou plataformas de casa inteligente em sua casa. Muitos desses sinais passam localmente, então pode ser feito diretamente entre eles. Os serviços em nuvem não estão envolvidos no envio desses comandos. Geralmente, ainda há status sendo enviados para os serviços em nuvem, mas isso é mais para acompanhar o que está acontecendo em sua casa e enviar esses status para os outros serviços conectados à nuvem. Há outra implicação em ter vários hubs que raramente é mencionada e isso pode realmente te frustrar. Se eu pegar todas as minhas luzes Philips Hue e integrá-las ao meu hub de casa inteligente, e depois pegar esse hub de casa inteligente e integrá-lo com a Amazon, Google ou Apple. Então eu pego o meu equipamento Philips Hue e também o integro diretamente na Amazon, Google ou Apple. Neste caso, acabo com dispositivos duplicados nos aplicativos da Amazon, Google ou Apple. Agora, existem alguns hubs que permitem escolher quais dispositivos serão elevados a essa camada ou serão integrados a esses assistentes de voz. Mas se você não tem essa escolha, então você tem que decidir se quer ter dispositivos duplicados ou se não quer integrar esses hubs secundários como o Philips Hue diretamente com os aplicativos de assistente de voz. Não integrar um serviço diretamente pode ter desvantagens, e o Philips Hue é um ótimo exemplo disso. Veja, hoje quando eu quero iniciar uma cena que eu criei no aplicativo Philips Hue, eu posso escolher entre uma cena dinâmica ou uma cena estática. As dinâmicas mudam de cor com o tempo, uma característica muito utilizada. Se usar a integração direta entre a Amazon e a Philips Hue, posso escolher entre uma cena dinâmica ou estática para executar nas minhas rotinas, ou na verdade apenas quando estou controlando as cenas no aplicativo da Amazon. No entanto, quando executo essa integração através da maioria dos outros hubs e depois na Amazon, eu perco essa opção de cena dinâmica. Infelizmente, não existe uma resposta única que sirva para todos para isso, mas há boas notícias no horizonte, pois o próximo padrão, Matter, deve tornar as coisas um pouco mais ubíquas entre seus diferentes hubs e seus assistentes de voz. Também não devemos ver tantas duplicatas com produtos prontos para Matter. A outra opção para isso é desativar dispositivos no aplicativo da Amazon ou simplesmente conviver com o fato de que, quando você diz para ligar a lâmpada X, o assistente de voz voltará e dirá que está ligando duas lâmpadas. Na seção sobre múltiplos hubs que acabamos de concluir e na seção sobre organizar sua casa inteligente com um hub, mencionei algumas das melhores práticas. Vou resumir rapidamente alguns dos maiores ali e depois dar a você mais algumas das melhores práticas com seus hubs de casa inteligente. E então vou te dizer como localizar corretamente seu hub de casa inteligente e como ele se encaixa em sua casa como um todo em termos de uma melhor prática para organizar suas automações e como você controla sua casa, siga nesta ordem: modos, cenas, automações ou rotinas, um painel, controle de voz, botões ou interruptores. E, finalmente, os aplicativos. Use a tecnologia certa para a situação. Aqui estão alguns exemplos disso. O Wi-Fi é melhor para situações de alta largura de banda, como câmeras, alto-falantes e sticks de streaming. Zigbee é ótimo para sensores de baixo custo como esses e para casas que têm materiais de construção mais leves nelas. Existem também muitos hubs e dispositivos disponíveis para Zigbee, então tende a haver muitos motivos para olhar para essa tecnologia do ponto de vista de mercado. Z-Wave tem uma frequência portadora menor que Zigbee e Wi-Fi, o que significa que funciona melhor em salas como a sua sala de fornalha, onde há muito metal e muitas superfícies reflexivas. Também é melhor em casas com materiais de construção mais espessos, e pode alcançar mais longe do que Zigbee ou Wi-Fi. O Bluetooth é interessante por ter uma largura de banda alta como o Wi-Fi, mas também possui uma versão de baixo consumo, o Bluetooth de baixa energia, que pode ser usado com sensores e outros dispositivos à bateria. Defensores do Bluetooth afirmam que mesmo com o Wi-Fi desligado, o telefone ainda pode se comunicar com seus produtos, um benefício interessante. O LoRa é facilmente a tecnologia sem fio de maior alcance que vamos falar hoje, pois se gaba de uma distância de 1/4 de milha.
As cidades inteligentes estão sendo construídas com base nisso, o que indica o nível de confiabilidade que se pode esperar deste método de comunicação. Não existem muitas opções disponíveis para eletrônicos de consumo, embora Thread seja a tecnologia mais recente desta lista, e novamente, não existam muitas opções disponíveis para produtos com Thread. Ainda assim, com o tempo as opções vão aumentar, e o Thread tem vantagens sobre o Zigbee e o Z-Wave em muitos aspectos. Ele alcança tão longe quanto o Z-Wave, e será menos interferido do que o Zigbee. Além disso, tem tanta largura de banda quanto o Zigbee, mas tem menor latência ou tempo de resposta quando comparado ao Zigbee e Z-Wave, especialmente à medida que suas redes aumentam. Atualmente, as empresas estão descobrindo como combinar tecnologias para aproveitar ao máximo seus hubs de casa inteligente e as redes de casa inteligente que você está construindo em casa. Um exemplo disso é chamado Amazon Sidewalk. Você vai ouvir que a Amazon está colocando o Sidewalk em muitos de seus alto-falantes Echo e em muitos dos produtos Ring. Além disso, você ouvirá que outros fabricantes incorporarão a conectividade do Amazon Sidewalk em seus produtos. Agora, aqui está a coisa interessante sobre o Sidewalk. Ele usa LoRa para comunicação de longo alcance. Ele usa Bluetooth para configurar os dispositivos, ou quando o Wi-Fi está fora em sua casa, ele também pode usar isso. E ele usa o Wi-Fi para comunicação geral com seus dispositivos. Então pense nisso como a camada superior que aproveita os benefícios dessas tecnologias e combina em uma especificação para você, ou um fabricante de dispositivos, saber. Agora, algo semelhante está acontecendo na indústria com a criação do padrão Matter. Este novo padrão usará os benefícios do Wi-Fi, Thread, Bluetooth e até mesmo conectividade Ethernet, e os usará em diferentes combinações. Alguns dispositivos Matter usarão Thread, e acho que veremos um número esmagador desses sendo sensores e produtos menores ou menos intensivos em largura de banda, enquanto outros dispositivos Matter usarão Wi-Fi e ou conectividade Ethernet quando precisarem dessa alta largura de banda. Acredito que as empresas optarão pelo Wi-Fi ao desenvolverem versões mais acessíveis de produtos para casas inteligentes. Mas tudo isso e toda a discussão em torno dessas tecnologias e padrões é para dizer que cada um terá benefícios diferentes e o seu hub ter acesso ao maior número possível desses é realmente benéfico. A próxima dica é para qualquer hub de casa inteligente que você tenha, é importante acompanhar as automações que você manteve nele. Algumas pessoas acham ok apenas olhar para a lista de automações, mas eu acho que faz mais sentido manter uma planilha grande ou um livro onde você colocou as automações e o que elas estão impactando. Independentemente do hub, haverá fóruns da comunidade e criadores de conteúdo como eu que criarão guias e o manterão atualizado sobre o que você pode fazer com esses dispositivos. Pegue alguns recursos para você e não tenha medo de se envolver em conversas sobre o hub que você está interessado ou usando. E, novamente, não importa qual hub você tenha ou esteja olhando, certifique-se de que você tem acesso ao sistema de suporte deles e que eles realmente responderão. Você vai querer fazer muitas perguntas sobre o que outros produtos podem fazer dentro do hub deles, ou você terá perguntas gerais sobre recursos no aplicativo deles. Uma das outras coisas que é uma boa prática com hubs é localizá-los corretamente. No entanto, este é um tópico um pouco complexo, que precisamos aprofundar um pouco mais. Vou pegar emprestado um diagrama que fiz para o nosso vídeo anterior. É melhor começar falando sobre um modem que você normalmente obtém do seu provedor de serviço de internet e um roteador. Eles formam a base da sua rede, e você pode obter um sistema de Wi-Fi em malha ou uma série de switches de rede para expandir essa rede ao redor da sua casa. A partir daí, você conectará um hub de casa inteligente, seja através de Ethernet ou por um cabo Ethernet. E claro, você pode ter vários desses hubs e colocá-los em toda a sua casa. No entanto, deve haver bastante consideração sobre onde localizar seus hubs de casa inteligente. A maioria deles se encaixa fisicamente em qualquer lugar devido ao seu tamanho e aparência inócua. No entanto, dependendo dos materiais físicos da sua casa, outras fontes de radiação ou sinais sem fio e as tecnologias sem fio usadas no hub, você pode ter apenas alguns lugares onde pode colocar o hub e fazê-lo funcionar corretamente. Cada tecnologia sem fio tem uma distância máxima que pode percorrer.
Essas são declaradas publicamente, e ainda assim, quando você vê as distâncias neste gráfico aqui, entenda que esses cálculos são feitos ao ar livre e sem fontes de interferência. Não há materiais nas suas paredes atrapalhando, como é o caso na sua casa. Agora, quanto maior a frequência portadora dessa tecnologia, mais provável que sua parede ou outros materiais afetem a distância e até mesmo interfiram completamente nos sinais. Aqui está uma ótima maneira de pensar sobre esses sinais sem fio. E este aplicativo funciona apenas com Wi-Fi a 2.4 GHz, mas você pode ver como os sinais sem fio estão sendo refletidos e refratados pelos diferentes materiais e superfícies no espaço. Em alguns casos, dependendo do material, esses sinais sem fio podem até ser totalmente absorvidos. Cada hub de casa inteligente terá seu próprio conjunto de rádios e, em geral hoje, eles são criados como antenas omnidirecionais. A boa notícia é que, uma vez que você está a alguns metros, ou pelo menos a alguns pés de distância, os sinais de rádio devem estar se propagando de maneira esférica. No entanto, dentro dessa pequena área ao redor do seu hub, fontes de interferência podem ser realmente prejudiciais para enviar esses sinais para a sua casa e para seus dispositivos quando você coloca seu dispositivo Zigbee ou seu hub próximo a uma fonte de Wi-Fi forte ou um sinal de Wi-Fi forte que pode criar interferência. Eu uso aplicativos como este, chamado Wi-Fi Man no Android, para descobrir a força do meu Wi-Fi, perto de qualquer um dos meus dispositivos, se estou enfrentando problemas. Só resolvo problemas quando algo está quebrado. Além disso, muitos desses outros padrões sem fio têm dispositivos que podem repetir ou atuar como nós na rede Mesh. Em redes Zigbee e Z-Wave, eles serão chamados de repetidores. Em redes de Thread, você ouvirá o termo roteador de borda ou roteador. Em redes Wi-Fi Mesh, você os chama de Nos Mesh. É realmente a mesma ideia. Esses Nos Mesh, repetidores ou roteadores de borda podem ajudá-lo a contornar pontos de interferência ou materiais que não permitem uma conectividade forte e confiável a um dispositivo. No entanto, é provável que seu hub não lhe dê as ferramentas necessárias para alterar o roteamento. Essas redes são autorregenerativas, então se algo não estiver conectado, elas tentarão se reconectar da maneira que puderem. Além disso, se um repetidor for removido, a rede buscará uma maneira de contornar isso. Tudo isso para dizer que as melhores práticas para obter e manter conexões com seus dispositivos conectados ao hub é garantir que eles estejam longe de fontes de interferência e que tenham sinais fortes por perto que permitam que eles permaneçam conectados. Agora, devo dizer que alguns hubs fornecerão utilitários para reconstruir uma rede, como uma rede Z-Wave, para que as coisas sejam organizadas de maneira mais eficiente, ou eles podem ter utilitários de diagnóstico que mostram o roteamento que está acontecendo e com que frequência algo está falhando em ser comunicado. Mas isso não é algo consistente em todos os hubs e, na minha opinião, deve afetar sua decisão. Eu falei várias vezes no vídeo de hoje sobre matéria. Eu te disse que um controlador de matéria é realmente muito semelhante a um hub de casa inteligente, e na verdade é apenas o novo nome para um hub. No entanto, existem algumas pequenas diferenças entre os controladores de matéria e os hubs de casa inteligente, e isso mudará a forma como os hubs são percebidos e como são gerenciados em sua casa, pelo menos de algumas pequenas maneiras. Acho que a primeira e maior mudança é que um controlador de matéria tem a intenção de permitir que você alterne muito facilmente entre ele e outros controladores de matéria. Quando você pensa em um hub de casa inteligente e pensa em conectar diretamente vários produtos a ele, esses tendem a ser difíceis ou pelo menos demorados para mover para outro hub. A ideia com o Matter é que um recurso chamado Multi-Admin permite que você se mova entre os hubs de maneira muito tranquila. Isso sugeriria que o problema de duplicar dispositivos desapareceria, mas não estamos 100% certos disso enquanto faço este vídeo. A outra grande mudança é que o Matter está realmente usando algumas dessas tecnologias sem fio, bem como conectividade Ethernet, para alcançar seus objetivos. Isso significa que quando você tem um controlador Matter, ele pode conter algumas ou todas as tecnologias que estão incluídas no padrão Matter. Eu já mencionei que essas tecnologias incluem Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth e Thread. Agora, o Bluetooth é realmente apenas para configurar o dispositivo inicialmente.
porque você estará usando o seu telefone, e isso fará a conexão inicial entre os dois para transmitir dados de ida e volta durante o processo de configuração. A partir daí, será um ou mais entre Wi-Fi, Ethernet e Thread que serão usados para se comunicar com o dispositivo. Isso significa que, novamente, você terá que prestar atenção nos rádios do seu hub ou no seu controlador de matéria. Se você não tem um controlador de matéria com Thread, então você não seria capaz de conectar nenhum dispositivo Thread à rede da sua casa inteligente. Agora, aqui está a coisa com Thread e Wi-Fi quando falamos sobre produtos que são compatíveis com matéria. Um dispositivo pode ter Thread, mas não ser compatível com matéria, e um dispositivo pode ser compatível com matéria, mas não ter Thread. Um dispositivo pode ter Wi-Fi, mas não ser compatível com matéria. E o contrário também poderia ser verdade. Acho que o que você verá com o tempo é que acabará com muitos controladores de matéria em sua casa, pois eles estão sendo localizados em mais tipos de dispositivos do que o hub tradicional com o qual estamos familiarizados. Um ótimo exemplo disso é que os controladores de matéria estarão localizados em uma geladeira Samsung num futuro próximo. Suspeito que TVs, roteadores e muitos outros aparelhos também os terão. E realmente muitos eletrônicos podem obtê-los agora. E essa é a maior mudança quando você combina essa ideia com o fato de que o recurso multi-admin permitirá que você transite entre aplicativos e plataformas com relativa facilidade. Você terá mais facilidade para usar os recursos exclusivos de cada plataforma com todos os seus produtos de casa inteligente. Este é, claro, o objetivo, e temos que esperar para ver como os fabricantes se comportam dentro deste tipo de sistema e como eles tentam criar suas próprias ofertas únicas, que são melhores que as de seus concorrentes. Há uma grande mudança adicional entre Thread e Zigbee e Z-Wave, e porque está incluído no padrão Matter, este é um ponto realmente importante a notar com a introdução do Thread 1.3. O que aconteceu é que vários roteadores de borda ou vários controladores de Thread poderão trabalhar juntos em uma única rede Thread, o que significa que, uma vez que você tenha pareado seu dispositivo Thread a uma rede Thread ou a um roteador de borda Thread, então você não terá que se preocupar sobre alternar entre controladores de Thread e diferentes aplicações. Por que eu digo que isso é uma grande diferença em relação ao Zigbee? E Z-Wave é porque cada um deles exige que você desemparelhe do hub existente antes de usar outro controlador ou aplicação. Ou hub. Agora, deixe-me ser claro, eu não vou fazer uma comparação completa de todos esses hubs de casa inteligente, mas vou te dar o que eu acho que são os 15 melhores hubs de casa inteligente disponíveis hoje e quais benefícios específicos e rádios eles trazem para sua casa, além de algumas das desvantagens que você pode experimentar. Vamos começar com um bem simples de uma empresa chamada Flick. Este hub se conecta aos seus botões inteligentes Bluetooth e se conecta ao Ethernet para entrar na rede da sua casa. O hub tem um emissor de IR opcional, o que significa que você pode usar os botões para emitir um sinal de IR em um dispositivo eletrônico não inteligente em sua casa. O verdadeiro poder por trás do Flick é que os botões se conectam a tantos serviços agora e a tantas plataformas. Eles realmente fazem isso através do hub, mas é um sistema caro quando você analisa bem, e é realmente um ótimo hub secundário que oferece controle por botão. Agora, os botões deles recebem 3 estilos diferentes de cliques, e essa conectividade com tantas plataformas, além do recurso de poder fazer um único clique atingir todas essas plataformas ao mesmo tempo, torna-o um verdadeiro agregador de sua casa inteligente com o apertar de um botão. Switchbot é um fabricante muito único de produtos para casa inteligente. Eles iniciaram com seu bot e se tornaram ainda mais inovadores desde então. Isso significa que eles têm ofertas verdadeiramente únicas, e quase todos os seus produtos se conectam através do Bluetooth aos seus hubs. Atualmente, eles têm alguns produtos conectados via Wi-Fi, mas para obter recursos de automação avançados dentro do aplicativo, será necessário o Mini Hub. Você pode ter vários Mini Hubs em sua casa para cobrir toda a sua casa, porque o Bluetooth não necessariamente vai longe o suficiente, e eu posso te dizer por experiência que ter vários hubs é útil e não causa problemas adicionais.
As automações deles são muito boas dentro do aplicativo, e eles até têm opções para coisas como Tags Near Field Communication para iniciar a automação. O sistema continua sendo construído com novos produtos várias vezes ao ano, e os mini-hubs em si atuam como um dos melhores emissores de IR no mercado hoje, por causa de sua capacidade de programar qualquer botão do seu controle remoto no hub. As desvantagens do SwitchBot são que a maioria de suas automações e conexões com outros produtos ou outras plataformas são executadas na nuvem. Portanto, apesar de sempre poder abrir o app e conectar aos dispositivos via Bluetooth, suas automações normalmente precisam de internet para funcionar. A outra desvantagem é a falta de uma integração direta com o Apple HomeKit no momento. E quando olho para a integração do Samsung SmartThings, acho que é bastante fraca, mas o SwitchBot tem uma ótima integração com a Amazon e o Google, além de alguma integração com o Home Assistant. Um dos maiores concorrentes do SwitchBot é o Aqara. A Aqara tem vários hubs diferentes que vendem e são realmente muito inovadores também, porque seus hubs às vezes estão contidos nas câmeras que vendem. Os hubs da Aqara usam Zigbee no momento, mas há indicações de atualizações em seus hubs quando o Matter Standard for lançado. Também estamos começando a ver versões de seus produtos que usam Thread, o que será uma atualização bem-vinda ao longo do tempo. Além disso, muitos de seus hubs têm o Blaster IR personalizável. O app deles e a plataforma funcionam bem com o Apple HomeKit, sendo uma das formas mais úteis de automatizar sua casa se você quiser usar o sistema de automação residencial da Apple. Uma coisa que sempre me impressiona na Aqara é como seus dispositivos sempre têm alguns recursos únicos dentro do seu aplicativo. Um ótimo exemplo disso são as novas cortinas E1, que possuem um modo que permite movê-las lentamente ao longo de um período de tempo. Eles também têm suporte a gestos em alguns de seus hubs de câmera, o que significa que você pode iniciar uma rotina usando a mão voltada para a câmera. Na verdade, eu estreei este sistema de casa inteligente no YouTube, ou pelo menos acho que fiz, e este sistema é o único que eu conheço agora que tem LoRa como sua tecnologia de comunicação, pelo menos para casas inteligentes. É difícil de encontrar ao redor do mundo, e eu nem acho que está licenciado para a frequência de rádio em todo o mundo. Mas se você conseguir obter os produtos Eolink e seu hub, então ele tem algumas propriedades realmente interessantes. Porque está usando LoRa, todos os componentes podem se comunicar até 1/4 de milha de distância deste hub. O sistema também possui diversos tipos de dispositivos únicos. Além disso, eles têm se concentrado muito na segurança residencial e na detecção e prevenção de vazamentos, então eles têm casos de uso reais em sua casa que vão muito além da iluminação com a qual eles realmente meio que lutam. Quando você cria automações, o aplicativo é ok, mas eles são bastante limitados em suas complexidades e eles também precisam usar uma conexão em nuvem para executar essas automações até hoje. A coisa realmente interessante sobre este sistema é que se você apenas comprar alguns componentes, digamos um sensor de vazamento e um de seus atuadores de válvula, então você pode parear esses dois diretamente. Você não teria controle do aplicativo sem o hub, mas parear os dois diretamente faz com que, quando o sensor de vazamento detectar um vazamento, sua válvula residencial feche automaticamente. E isso aconteceria sem a necessidade de internet e, na verdade, sem necessidade de hub. A outra crítica a este sistema é que, como ele usa LoRa e não há um plano real para integrar essa tecnologia ao padrão Matter, poderíamos ver este produto à margem ou, na melhor das hipóteses, a empresa descobrindo como fazer seu hub ser uma ponte para as redes Matter, mas ainda não há notícias sobre isso. Eu disse que o Eolink teve dificuldades com a iluminação, e é onde os próximos hubs realmente se destacam. O Philips Hue é quase inteiramente baseado em luz como sistema, embora eles tenham um conjunto de sensores de movimento e algumas coisas como tomadas inteligentes e interruptores sem fio. Todo o sistema é realmente construído em torno da iluminação, e se comunica através do Zigbee com o hub deles ou por Bluetooth com o seu telefone. Agora, este é um verdadeiro hub secundário hoje.
E eu digo isso porque o Philips Hue se conecta a quase todas as outras plataformas e hubs sobre os quais estamos falando hoje. O que é incrível sobre essa conectividade é que, em muitos casos, ela é feita localmente dentro de sua casa, e isso significa que os comandos e automações que funcionam em outros sistemas chegam ao Philips Hue e à sua iluminação quase imediatamente. O próprio Hub Hue tem uma limitação de quantos dispositivos podem ser conectados a ele, e então, em alguns casos, você pode acabar usando alguns se você se aprofundar muito no sistema Hue. Existem algumas automações menores que você pode executar neste hub, mas em geral tudo o que você vai fazer é criar cenas e algumas automações baseadas em tempo ou localização, e então executar automações realmente aprofundadas em outro hub. Poderíamos ver isso começar a mudar com o Matter, já que a Signify, proprietária da Philips Hue, anunciou que seu hub receberá uma atualização do Matter, e isso pode dar à empresa o impulso necessário para começar a criar opções de automação mais profundas em seu aplicativo. O outro hub focado em iluminação é o Lutron. Eles têm interruptores de luz e de ventilador da Lutron, que são excelentes para controlar eletronicamente sua casa. Agora, o hub deles usa sinais de rádio de 433 MHz para se comunicar com os diferentes componentes, e eles até têm tomadas inteligentes que podem diminuir a intensidade de uma lâmpada em sua casa. Os interruptores e controladores permitem controlar persianas e cortinas, oferecendo uma solução completa de iluminação para a casa, mas eles não têm um monte de outros dispositivos inteligentes para a casa que você desejar, assim eles acabam sendo um hub secundário. Agora, a confiabilidade deles é extremamente alta, e eu acho que isso vem do uso de 433 MHz RF para controlar seus produtos, porque isso não é interferido por muito. O aplicativo deles é razoável, mas eu não diria que é impressionante, e até agora eu não tenho nenhuma informação sobre eles criarem compatibilidade com matéria dentro do hub deles. Eles não seriam capazes de fazer nenhum de seus dispositivos finais, então os interruptores, esses, não poderiam ser compatíveis com matéria por causa da frequência usada, mas eles poderiam olhar para esse hub que se conecta através de Ethernet à sua rede. Uma oferta realmente interessante é o Home da Atom, e eu diria que este é o primeiro verdadeiro hub doméstico inteligente primário sobre o qual estamos falando nesta lista. O interessante sobre o Home é que você pode simplesmente baixar o aplicativo e conectar 5 produtos a ele e começar a criar o que eles chamam de fluxos, que são realmente automações, mas é um sistema bastante interessante para fazer isso. Depois disso, você pode obter o Home Bridge ou pode pagar $4 por mês para obter mais conexões com o Home Premium. Você também pode optar pelo Home Pro, que possui quase todas as rádios e tecnologias de conexão desejadas. Além disso, ele faz quase tudo localmente. Quanto mais analiso este sistema, mais aprecio seu desenvolvimento e diversas funcionalidades. Ademais, a compatibilidade segue crescendo. Acho que a grande desvantagem é que você provavelmente acabará em um serviço de assinatura com este hub, e ele também não parece ter um rádio de rosca, embora eles possam nos surpreender com isso quando o Matter for lançado. Outro hub doméstico inteligente realmente sério é o da Homesphere. Agora, acho que esta empresa existe há cerca de 20 anos, e eles têm muitos dispositivos de automação residencial que você pode comprar e até conectar a outros sistemas. Até o hub básico da Homesphere custa $150, e os preços sobem a partir daí. Além disso, acabará comprando atualizações a cada poucos anos para o software ou o firmware. E, em comparação com alguns dos outros hubs de que estamos falando hoje, não há tantas integrações, pelo menos não gratuitas. E isso porque muitas das integrações ou plugins que foram criados vão custar dinheiro porque foram construídos por um desenvolvedor que esperava ganhar dinheiro com isso. Isso não é ruim, pois os desenvolvedores merecem ser pagos, mas pode surpreender nesse sistema. Então é um custo meio alto para mim, mas apesar disso, é um sistema de automação residencial realmente abrangente que pode fazer automações realmente profundas e é altamente confiável. O Google Assistant é o assistente de voz mais capaz disponível hoje e vem em todos os alto-falantes Google Nest e nas telas inteligentes Google Nest Hub. Ele também está disponível em muitos telefones Android, proporcionando o controle de voz para sua casa inteligente. O Google tem um layout bastante bom para o seu aplicativo,
e eles se integram com quase todos os tipos de produtos que você vai querer e com todos os hubs de casa inteligente que você vai olhar. O problema com o Google é que eles nunca habilitaram as funcionalidades de rotinas para serem iniciadas por outros produtos de casa inteligente. Eles afirmaram que isso mudará quando o padrão Matter for lançado e eles estão realmente prontos do ponto de vista de hardware físico para este padrão. Isso porque muitos de seus alto-falantes já têm um roteador de borda Thread neles, e na verdade, quando você olha para a origem do Thread, ele vem através da empresa Nest, que o Google comprou há muito tempo. Infelizmente, até que o Google ative todos esses recursos de rotina que nos permitem iniciar automações com um ou mais gatilhos, então não saberemos como classificar isso como um hub de casa inteligente, porque agora realmente não é um. E tudo o que pode fazer é iniciar rotinas e executar cenas por voz ou em um horário programado. A Apple tem uma série de hubs em seu ecossistema e quando você olha para o Apple HomePod Mini, é um hub bastante capaz quando falamos sobre conectar produtos Thread e Wi-Fi. No entanto, para conectar algo a esse hub, ele precisa ser certificado para funcionar com o Apple Home, e essa certificação extra sempre significou que menos produtos estão disponíveis para se conectar ao HomePod Mini, bem como aos outros hubs que vou te contar. Isso realmente significa que a maior parte da sua casa inteligente custa mais quando você trabalha dessa maneira. E a única maneira de contornar muitos desses problemas é obter o que é chamado de Home Bridge. Existem alguns no mercado hoje e eu uso o Starling Home Hub para integrar meus produtos Google Nest ao Apple HomeKit. Também existem pontes domésticas que você pode fazer com um Raspberry Pi, ou você pode comprar algo como Hubs, que é uma versão comercial do Home Bridge. Isso lhe dará mais opções para trazer para o Apple HomeKit, que são de baixo custo. Agora, pelo que eu posso dizer, a Apple está tão preparada quanto qualquer empresa para o próximo padrão Matter, e sua Apple TV 4K é outro hub com conectividade tanto por Thread quanto por Wi-Fi. O aplicativo Casa da Apple é bastante capaz, mas as opções de automação que você tem para iniciar rotinas não são realmente abrangentes, e você realmente não tem várias condições que pode usar lá também. Então eu chamaria isso de uma opção de automação de médio porte. Mas se você tem iPhones da Apple em sua casa, que você usará com o Apple HomeKit, então o Siri Atalhos é um aplicativo que está disponível no seu telefone ou no seu iPad e, na verdade, abre muito mais opções para automação aprofundada dentro do seu telefone e da sua casa. Agora, uma coisa que deve ser notada daqui para frente é que algumas pessoas estavam usando um iPad da Apple como um hub para o sistema HomeKit. Infelizmente, se você quiser usar isso com o Matter Standard ou usar isso com o Matter Standard, o iPad não vai poder funcionar como um hub. Para ser sincero, já tentei o iPad antes e é um desastre, então não faz muita diferença. É um hub alimentado por bateria que pode descarregar. A Amazon vende uma série de alto-falantes, Echo e displays inteligentes, Echo Show, e cada um tem uma série de hubs nele. Na maioria dos casos, você verá que os alto-falantes mais baratos têm apenas Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode descobrir que eles contêm um hub de calçada que eu expliquei que também inclui LoRa. Agora, quando você começa a chegar a alguns dos alto-falantes maiores e displays inteligentes, então você obtém mais rádios de hub. O Echo Show tem e o Echo Studio, bem como alguns alto-falantes mais antigos, têm um hub Zigbee neles, mas o hub mais capaz neste momento é este alto-falante Echo de quarta geração. Ele tem um hub Zigbee, um hub de calçada, Bluetooth, Wi-Fi, e quando o Matter Standard for lançado, seu rádio Zigbee será de dupla finalidade para incluir Thread. E sim, isso pode acontecer se uma empresa for inteligente o suficiente. Isso é muita conectividade em um alto-falante de $100 e, embora as automações da Amazon nunca funcionem localmente, espera-se que isso comece quando o Matter Standard for lançado, e eu acho que isso vai ser um tema comum quando falarmos sobre todos esses alto-falantes do Google, Apple e Amazon, pois este é um dos principais aspectos desse próximo Matter Standard. A conectividade deve ser local dentro da rede doméstica, desde que a capacidade de processamento esteja disponível no hub de casa inteligente ou alto-falante inteligente. Eles deveriam poder executar rotinas ou automações naquele dispositivo. Há algum tempo, a Amazon vem preparando o nível adequado de capacidade de processamento, e tem colocado isso em muitos de seus alto-falantes, mas eu acho
que a quarta geração do Echo é o ápice disso. O outro lado da Amazon é o Ring. Agora, o Ring inclui um verdadeiro hub de casa inteligente com segurança doméstica inteligente. E eles têm uma linha de sensores, luzes e câmeras que se conectam. Além disso, o aplicativo deles se conecta a algumas outras marcas também. Eu acho que, além de comprar produtos oficiais da Ring, as integrações não são tão poderosas quanto você verá em outros hubs. Essa afirmação se aplica principalmente quando falamos sobre dispositivos Z-Wave, mas o aplicativo é fácil de navegar. E como muitos são Z-Wave, muitas coisas podem acontecer no hub. No entanto, a maioria dos produtos que você usará com o Ring são produtos baseados em câmera, como campainhas, e para obter a maioria dos recursos de segurança e gravações em nuvem, você precisará de uma assinatura. Há muita sinergia entre Ring e Amazon quando comprados juntos, pois o Amazon Guard Plus funciona com o Ring Professional Security Monitoring, e muitos dos planos de assinatura estão sendo combinados entre Amazon e Ring agora. Então, eu adoro o Ring para pessoas que estão realmente vinculadas à Amazon, mas ele não é um hub doméstico inteligente tão abrangente quanto alguns poderiam esperar. Ainda assim, esse recurso de segurança é um grande plus. Há um tempo atrás, eu experimentei um hub que você chamaria de Hub Tuya, o que significa que ele se integra com o que é chamado de aplicativo Smart Life, e existem vários hubs por aí que você pode comprar para esse aplicativo. O que eu posso te dizer é que o hub que comprei aqui tem rádios Bluetooth e Zigbee, e fez um trabalho bastante bom de se conectar a esses dispositivos que eram compatíveis com o aplicativo Smart Life, e tinham esses rádios e certificações. As opções de automação não eram realmente profundas e eu posso te dizer que o próprio aplicativo não tem opções de automação muito profundas, mas isso é um bom meio termo para pessoas que apenas querem começar com algo relativamente barato. O maior problema para mim, no entanto, foi que eu realmente não consegui integrar os produtos que estavam neste hub, ou que se conectavam com este hub com muitos outros sistemas. Integrei-os ao Google e Amazon para controle por voz, mas nada além disso até o momento. Então, isso é bem básico, mas novamente tão barato que é meio divertido de ter. A IKEA tem produzido cada vez mais produtos para casas inteligentes, e, embora seu primeiro hub não tenha realmente atingido a marca em termos de quão bem funcionava e com quantos produtos funcionava, o crescimento desta plataforma está continuando, e é algo que me deixa um pouco animado. O novo hub que chegará este ano fornecerá conectividade a todos os produtos Zigbee mais antigos da IKEA, e isso além da futura compatibilidade com Matter nesse hub. Além disso, eles receberão um novo aplicativo e muitos novos dispositivos estão por vir. Isso significa que a IKEA está prestes a se tornar um verdadeiro hub de casa inteligente com acessórios realmente baratos. Embora ainda não esteja pronto, é algo para continuar observando. Vamos ficar um pouco mais sérios e falar sobre o que eu vou chamar de os 3 hubs mais completos hoje, ou pelo menos os que eu vou falar. Agora, a Hubitat lançou várias versões do seu hub. Eles se conectam a vários dispositivos Z-Wave e Zigbee, com uma lista completa de compatibilidade de produtos disponível para consulta. Não há 1 tonelada de produtos nessa lista e não há 1 tonelada de dispositivos conectados à nuvem, porque o ponto da Hubitat é que ela faz toda a sua automação localmente. O motor de regras que existe no Hubitat é realmente notavelmente fácil de usar de uma maneira realmente complicada. Outra característica do Hubitat é usar o WebCore para criar automações realmente complexas através de scripts. E o Hubitat vem com seu próprio monitor de segurança. Isso significa que você pode fazer a segurança doméstica faça você mesmo com este hub e alguns sensores e outros dispositivos. Além disso, esse motor de regras permite automatizar muitas tarefas. Há lacunas neste sistema, e a maior é que o aplicativo é quase todo executado em um site hospedado localmente no hub. A interface lá é rudimentar, e muitos têm dificuldade em entendê-la, mas uma vez que você a entende, é bem fácil. Outra lacuna significativa é a ausência de câmeras conectadas ao sistema, o que exige uma configuração à parte. No entanto, as pessoas que usam o Hubitat adoram a profundidade das automações e a natureza local do hub. Alguns usuários acabam com vários em casa para automatizar completamente sua vida, mas é um bom caminho. O Home Assistant é como o Linux em muitos aspectos.
Tudo o que você faz é um pouco mais difícil e você precisa contar com a comunidade para realizar algumas das coisas mais avançadas. No início dos dias do Linux, você tinha que carregá-lo em um computador que já possuía, e hoje o Home Assistant é muito semelhante. Existem muitas opções para obter o sistema operacional Home Assistant e carregá-lo em diferentes sistemas de computação. Tudo, desde placas Raspberry Pi com discos rígidos ou memória flash, até PCs Windows, Hardware Network Attached Storage, e hoje em dia a equipe do Home Assistant conseguiu lançar alguns pacotes de hub comercialmente disponíveis para compra. Automações gerais, instalação e configuração não são coisas difíceis de fazer. Não é difícil integrar produtos de outros fabricantes ao Home Assistant, e não é difícil fazer a maioria das coisas básicas. É também o sistema mais flexível que discutimos hoje e foram um dos primeiros a nos mostrar como o Matter funcionará, preparando-se para o novo padrão. Com o Home Assistant, sua casa será controlada localmente o máximo possível, reduzindo a dependência da internet. Agora, isso é dito de forma irônica porque muitas integrações requerem a nuvem, porque é assim que muitas empresas se integram a outras plataformas. Portanto, é necessário comprar corretamente e atentar-se a quais produtos se integram localmente para manter esse benefício em seu hub. Apesar dos benefícios, há aspectos a serem considerados antes de optar por esse caminho. A primeira coisa é que a qualquer momento você pode se deparar com um desafio técnico profundo e ter que lutar para sair dele. Você precisa estar pronto para gastar muito tempo resolvendo problemas, criando scripts ou simplesmente entendendo os detalhes do seu Smart Home e como as coisas realmente funcionam em uma camada mais profunda do que todos os outros hubs sobre os quais estou falando hoje. Além disso, se você quiser levar o controle da sua Smart Home para fora de casa, precisará da assinatura do Nabucasa, que também habilita o Google Assistant, Amazon Voice Assistant, Webhooks e muitos outros recursos baseados na nuvem que a maioria das pessoas vai querer no final. Agora, a maior coisa que eu vejo quando olho para o assistente doméstico é um projeto de código aberto que está pronto para ser escolhido por uma empresa que quer ganhar uma vantagem rápida no jogo. Isso pode funcionar para você se estiver usando o sistema, mas também pode significar o fim de todo o esforço que você colocou se este sistema for vendido para uma grande empresa. Não sei se isso é possível. Eu não sei se isso vai acontecer, mas é algo que eu acho que poderia acontecer. A Samsung comprou a SmartThings há alguns anos e eles têm tentado integrar cada vez mais esse sistema em toda a sua linha de produtos Samsung. Há alguns anos, a Samsung deixou de fabricar hardware para o SmartThings, preocupando muitas pessoas. Mas eles substituíram seu hardware, permitindo que outras empresas produzissem o mesmo equipamento e começaram a expandir em termos do número de fabricantes que podem se conectar à sua plataforma. Além disso, eles têm estado na vanguarda do desenvolvimento do Matter Standard. O sistema ou aplicativo deles é realmente fácil de usar. E na verdade há bastante flexibilidade nele se você usar todos os recursos, cenas de automação e até modos, porque são todos algo que você pode criar lá e você também pode usar ferramentas afiadas ou azulejos de ação para fazer esses painéis personalizados e até com ferramentas afiadas você pode criar regras com o sistema deles que atuam como automação. E o SmartThings tem um recurso chamado Labs, onde o SmartThings ou a Samsung estão testando coisas, e você pode experimentá-las com eles. Às vezes, esses recursos se transformam em recursos completos, e às vezes eles não funcionam bem e desaparecem. Na minha opinião, a Samsung lidera de algumas maneiras, e eu gosto muito do serviço de monitoramento inteligente de casa deles, uma autêntica opção faça você mesmo para a segurança residencial inteligente. Eles têm uma para conectar algumas câmeras de segurança, possuem um grande número de produtos Samsung integrados, além de estarem construindo mais opções para automação da vida em seu aplicativo. E a outra grande coisa que vai acontecer é que o hub deles vai acabar em muitos mais eletrônicos que você traz para sua casa se comprar algo da Samsung nos próximos anos. Provavelmente virá com um hub SmartThings e você poderá usar o sistema deles. Este é o sistema que eu uso em minha casa e eu amo a maioria das coisas sobre ele. No entanto, o sistema vem com algumas desvantagens. O maior problema é que a Samsung tem cortes de energia anuais, e como não são totalmente locais, os usuários podem perder o acesso ao sistema.
Na semana passada, não consegui acessar o aplicativo na maior parte do dia, mas a maioria das minhas automações ainda funcionou. Isso porque a Samsung tem trabalhado nesse problema há muito tempo e criou um sistema dentro do seu hub chamado SmartThings Edge. Tudo que o Edge execute ou conecte localmente ao hub indica que eles estão no caminho correto. Outro problema é que o aplicativo limita a quantidade de dispositivos e automações, mas isso é comum na maioria dos hubs. É só que a maioria das pessoas não atinge esses limites. E existem vários outros hubs ou plataformas de casas inteligentes que você pode usar. Eu não usei nenhum dos outros. Então, eu adoraria se vocês comentassem abaixo sobre o sistema que realmente amam e que encontraram grande utilidade. Isso ajudará os outros que assistem a este vídeo. Por agora, vamos juntar tudo isso para que você possa seguir em frente e começar a automatizar sua vida com hubs no centro da sua casa inteligente. Um hub pode ser qualquer coisa, desde uma pequena caixa branca ou preta até uma câmera com um hub interno, um alto-falante inteligente, ou pode ser algo que está apenas contido no seu telefone como um aplicativo. O maior diferenciador que você encontrará entre os hubs é com o que eles podem se conectar e se essas conexões são feitas localmente ou através de um serviço de nuvem. Os recursos para automações e esses recursos adicionais, como segurança residencial ou a capacidade de se conectar a câmeras, ou até mesmo lojas de aplicativos completas, como a Amazon Skill Store, são importantes porque podem estender indefinidamente a utilidade da sua casa inteligente. No final, todos os hubs acabam sendo um agregador em sua casa, e você pode ter vários hubs, mas deve planejar usá-los em camadas, com hubs secundários fornecendo informações ao seu hub principal. Você deve tentar manter a quantidade de hubs em sua casa relativamente menor e você pode experimentar a duplicação de dispositivos nos maiores aplicativos de assistente de voz ou até mesmo em seus hubs se você gerenciar isso incorretamente. A boa notícia é que você pode refazer essas integrações se não gostar delas. Escolher cuidadosamente seus hubs primários ou até mesmo secundários é uma das decisões mais importantes que você pode tomar em sua casa inteligente, e isso influenciará muito o sucesso ou as falhas que você terá. No momento, tenho uma playlist na tela com os melhores conselhos para sua casa inteligente. São vídeos que ajudam a escolher seu hub ou construir um componente da sua casa inteligente corretamente. Então confira essa playlist se você estiver pronto para continuar sua jornada. Caso contrário, obrigado por assistir hoje e, claro, não odeie, automatize.